Honra o teu pai e tua mãe, e te cumularei de prosperidade e saúde. Honra o teu pai e tua mãe, e te multiplicarei os teus dias na terra. Boa tarde, a paz do Senhor, que Deus abençoe de uma maneira muito especial a todos que estão aí nos assistindo. Estamos fazendo essa live, ou desenvolvendo essa live, para abençoar os pais e para abençoar os filhos. Hoje é segunda-feira e a ênfase nessa segunda-feira para nós é do Ministério de Apóstolos. Tá? Uma das ênfases do Ministério de Apóstolos é a restauração do coração dos pais aos filhos, do coração dos filhos aos pais. Então, aproveitando aqui o meio-dia, depois desse tempo de oração, depois desse tempo de busca por Deus e de nos preparar, resolvemos gravar, deixar aqui para onde chegar a nossa voz e onde chegar a nossa imagem, poder abençoar pais e filhos hoje, na segunda-feira, em nome do Senhor. O texto que nós estamos pautados, e que é um texto bastante conhecido para todos os irmãos, é o texto de Malaquias, capítulo de número 4, e o versículo de número 6, extremamente conhecido para todos nós. Malaquias, capítulo 4, e o versículo de número 6, que diz: E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Bom, na minha introdução aqui, dizer algumas coisas importantes. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de guerras violentas, um tempo de incertezas. A cada 24 horas tem um tempo de incerteza. Acontece que nesse tempo de incertezas, muitos agravantes começam a tomar uma proporção que não deveria, principalmente com a estratégia muito maligna de agravar a relação entre pais e filhos e pais. Porque o diabo sabe, está escrito na palavra do nosso Deus, que uma relação que se agrava entre pais e filhos e pais vai trazer maldição, vai trazer desgraça. Então a Bíblia está nos dizendo, que o profeta Malaquias liberou uma palavra profética dizendo que quando a unção profética, quando o dom profético, o ofício de profetas estiver em ênfase, trazendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, então a maldição acaba, a desgraça acaba. Eu vim aqui gravar essa live e deixar isso registrado para o planeta todo me ouvir, me assistir. Eu vim aqui deixar registrado que no poderoso nome de Jesus, a maldição e a desgraça não prevalecerá nas famílias, principalmente na sua família que está me assistindo ou vai me assistir. Tá? E não vai prevalecer por quê? Porque nós vamos caminhar em cima de alguns princípios dentro desse versículo. E a palavra do Senhor então nos diz que os pais devem se retratar com seus filhos. Eu estou lendo uma tradução que é a tradução King James. Na tradução João Ferreira de Almeida diz que os pais devem se converter aos seus filhos. Na tradução King James diz que os pais devem se retratar com seus filhos. Bom, tanto uma palavra como outra não são muito diferentes, já que a palavra se retratar, que é uma palavra que está no dicionário, estou lendo aqui o dicionário, diz que se retratar significa retirar as palavras de desonras ditas anteriormente. Retirar as palavras de desonras ditas anteriormente. Isso é se retratar. Um pai ou uma mãe disse uma palavra de desonra para um filho, disse uma palavra de ofensa, desculpa, e resolvem retirar essa palavra de ofensa. Se retratar significa exatamente isso. Retirar as palavras de ofensa, retirar as palavras que foram ditas anteriormente. Tá? E também se retratar, nosso dicionário também diz que significa se converter. A palavra se converter no dicionário significa mudar a crença ou mudar a opinião. Então as duas palavras se converter e a palavra se retratar, elas estão coligadas. Por quê? Quando um pai resolve retirar as palavras de desonras que foram faladas a respeito dos filhos, ele automaticamente já está mudando de opinião. Ele ou ela, né, os pais, já estão mudando de opinião.
Os filhos também, e isso significa se converter, e os filhos precisam se converter. Então, veja que junção poderosa. Quando os pais resolvem se retratar, tá? de tirar a palavra de ofensa que foi dita, a palavra de desonra que foi dita, retirar aquela palavra, mudando de opinião, e os filhos também mudam de opinião nas suas palavras e no seu comportamento, então aí a maldição chegou ao fim. Acabou a maldição, terminou a desgraça dentro de uma família e dentro do relacionamento pais e filhos. E isso é maravilhoso. Nossa nação, estou gravando aqui direto da Zona Leste de São Paulo, no Brasil, a nossa nação e as nações da terra, o diabo tem trabalhado para trazer discórdia entre pais e filhos. Tá? E antes que alguém tenha alguma dúvida, quero falar a todos aqui, deixar gravado, que eu tenho meu pai biológico, que é um pastor Narciso, eu tenho meus sogros, que é Mário e Nirailda, são os meus sogros, e eu tenho os meus pais apostólicos, que são Géser e Cleide. E que a Bíblia nos diz, em livro de Hebreus, capítulo 7, versículo de número 7, que não há contradição. O maior abençoa o menor. O que aprendemos lendo o texto de uma maneira muito poderosa é que a bênção de Deus, primeiro, a bênção de Deus passa do maior para o menor. Os pais é o canal que Deus usa para abençoar os filhos. Segunda coisa importante em Hebreus capítulo 7, versículo 7. Os filhos precisam aprender a se relacionar com seus pais. Tá? Os filhos precisam aprender a se moldarem aos seus pais, a se relacionar com os seus pais. Tá? Porque, na verdade, quem está ganhando com isso são os filhos. A bênção de Deus passa pelos pais e chega nos filhos. Então, se isso é verdade, os filhos têm que aprender a se relacionar com seus pais. Tá? Então, dado essa informação, muitas coisas têm acontecido dentro desse relacionamento pai e filhos, que atrapalham realmente o relacionamento pai e filhos e pais, e que isso traz uma desgraça para esse relacionamento, uma maldição para esse relacionamento, e que, consequentemente, afeta a família, afeta a igreja local, afeta a sociedade como um todo. Faz alguns bons anos que Deus colocou em meu coração, todas as segundas-feiras, orar pelos meus pais e orar pelos meus filhos. Tá? Tenho 3 filhos biológicos, tenho um genro, tenho uma nora e tenho uma netinha. Então, a todas as segundas-feiras, o Espírito Santo, por alguns bons anos, resolveu me incomodar para orar e jejuar, e fazer guerra espiritual pelos meus pais e fazer guerra espiritual pelos meus filhos, levantando sempre segundas-feiras um altar para Deus de maneira muito poderosa e muito tremenda. Quando lemos a palavra do nosso Deus em livro de Jó, no capítulo de número 1 e o versículo de número 5, é muito interessante ver essa palavra, que diz a Bíblia que era um pai próspero, um homem rico, tá? Próspero, e que ele também era pai de 7 filhos e 3 filhas, era uma família bem grande. Mas a Bíblia então diz que esses filhos de Jó, eles tinham um comportamento muito que desagradava ao Senhor. Eles faziam seus banquetes, eles faziam suas festas, eles se embriagavam, eles comiam, se embriagavam, mas a Bíblia então diz no versículo 5 de Jó capítulo 1, versículo 5, diz que assim que passava o período das festas e banquetes, que disse também a Bíblia no versículo 4 que era costumeiro essas festas. Os filhos costumavam fazer essas festas, não era alguma coisa esporádica, havia um costume. Tá? E então disse aí o versículo 5 que quando passava o período das festas e de banquetes, Jó mandava chamar os filhos e fazia com que eles se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó se levantava ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado ainda que no íntimo de cada um e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Então, foi a partir de dessas meditações que o Senhor colocou em meu coração, que na segunda-feira, como a ênfase é ao Ministério de Apóstolos, eu deveria orar e jejuar pelos meus pais e pelos meus filhos. Porque qualquer um de nós é um elo de ligação entre os pais e entre os seus filhos. Eu sou um elo de ligação entre os meus pais e entre os meus filhos. Então esse elo de ligação precisa ser intercessor, precisa clamar, precisa orar. E foi o que Deus colocou em meu coração. Hoje Deus ardeu meu coração para gravar essa live e abençoar os pais e os filhos. Quem sabe você está aí enfrentando uma guerra muito violenta com seus filhos, ou com seus pais,
Quem sabe você está enfrentando uma guerra violenta. Alguém no meio dessa guerra tem que botar ponto final nela, porque só vence a guerra quem põe um ponto final nela. Então, para colocar um ponto final, no caso dos pais, os pais se retratem. Se retratem. Tá? Procurem retirar a palavra de ofensa ou de desonra que foi dita anteriormente. Retire a palavra. Primeiro, retire essa palavra no reino do Espírito, porque Satanás é legalista e vai querer pegar a palavra dos pais para lançar sobre os filhos como uma sentença maldita. Então, primeira coisa, retire no reino do Espírito a palavra de desonra, a palavra de ofensa que foi dita em relação a esses seus filhos. E quando você tomar essa decisão, isso já é se converter, ou seja, você já está mudando de opinião. Se são os filhos que estão aqui me ouvindo e têm situações truncadas com seus pais, você como filho, mude sua crença no que você cria, no que você pensava, mude sua opinião e transfira isso para a palavra de Deus, mude de opinião, e aí você já está se convertendo aos seus pais. Então, alguém terá que botar ponto final nessa guerra, para que ela não se prolifere e para que o diabo seja totalmente envergonhado. Alguém tem que botar ponto final nela. Tá? Então, comecem por aí. Tá? Quando os pais e os filhos resolvem botar ponto final na guerra, então eles começam a voltar diretamente para os filhos. Não é nem um pouco possível os pais se retratar e continuar bem sem continuar olhando os deveres dos pais. Ou seja, ele vai lá, os pais vão, retiram as palavras de ofensas, mas a partir daí eles começam a rever os valores de pais. Os filhos mudam de opinião e a partir daí começam a rever os deveres dos filhos. Então as coisas começam realmente a funcionar e vai haver harmonia. Então, antes de orar e profetizar, relembrar a todos aqui, quais são os deveres dos pais? 7 deveres, os deveres dos pais. Dever dos pais, proteger os filhos. Olha, proteger os filhos, aí cada um desses deveres, eu e você precisamos adjetivar os deveres, ou colocar os adjetivos. Né? Proteger os filhos de quem? Os pais, a primeira pessoa que os pais precisam proteger os filhos é deles mesmos. Os pais precisam proteger os filhos do seu próprio orgulho, da sua própria altivez. É a primeira coisa que os pais têm que fazer, proteger os filhos deles mesmos. Quando temos uma criança, um bebezinho em casa, os pais protegem eles de quê? Primeiro, protege deles mesmos, porque eles mesmos podem zunhar o rosto, eles mesmos podem se machucar, por si próprios se machucam. Então, alguns pais colocam a luvinha nas mãos dos nenéns, para eles não se machucarem. Os pais protegem. O segundo dever dos pais, promover os filhos. Promover os filhos é dever dos pais. Não é somente enquanto eles estão em casa. Sempre é dever dos pais promover os filhos. E outra, eu abro um parênteses para dizer uma coisa importante aqui na Bíblia. A Bíblia diz que os genros e as noras têm direitos de filhos. Então, promover os filhos é dever dos pais. Prover na vida dos filhos. Os pais protegem, os pais promove filho para estudar, promove filho para casar, promove filho para se qualificar, promove filhos, promove. Também prover, os pais prover na vida dos filhos, tá? Prover alimento do céu, prover alimento da terra, prover. Os pais também amam, bem num conceito bem correto da palavra amor, que é bem mal distorcido num coração que está ferido ou com muita alma em ênfase, ou com a distorção do conceito da palavra amar, mas os pais amam os filhos, os pais abençoam, porque os pais foram levantados para abençoar, os pais ministram, isso é dever dos pais, os filhos é o que menos gostam da ministração, porque ministrar tem a ver com confrontar o caráter, equiparar o caráter do filho com o caráter de Cristo. Os filhos não gostam disso, nenhum de nós gostamos, tá? E, número 7, outro dever dos pais é influenciar os filhos. Tá? Por outro lado, os deveres dos filhos. Então, os pais se retratam e começam a olhar os seus deveres de pais. Os filhos se convertem, mudam de opinião e começam a olhar os deveres dos filhos. Número 1, primeiro dever dos filhos. Ser fiel aos seus pais. Fidelidade aos seus pais. A Bíblia diz que filhos fiéis fazem de tudo para não causarem ciúmes e tristeza nos seus pais. Pentateuco que disse isso, está escrito lá. Não causam ciúmes e não causam tristeza nos seus pais. São filhos que estão constantemente se preocupando com isso. Número 2, outros deveres dos pais.
é que os filhos devem ser influenciados pela voz dos pais. Tá? Os filhos não devem ser, é dever dos filhos querer ser influenciados pela voz dos pais. Você vai encontrar Jesus então constantemente dizendo: foi o pai que me enviou, foi o pai que mandou, foi o pai que falou. Jesus constantemente se referia ao pai dele, porque ele era influenciado pela voz do pai. Então um poderoso exemplo para nós sobre esse dever é Jesus, influenciados pela voz dos pais. Tá? Terceiro dever dos filhos é a lealdade aos seus pais, lealdade até a morte. Tá? Quem nos dá um exemplo lindo disso, tantos exemplos maravilhosos que a gente vê na Bíblia sobre essa lealdade até a morte, é o exemplo de Eliseu. Tá? O Eliseu, por exemplo, disse para Elias: viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei partir só. E caminhou com Elias até ele ser levado no carro de fogo. E um outro dever poderoso, tremendo, é o de Ruth. Gosto bastante desse dever, tá? Porque Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17, Noemi: não me insista para que te deixe. Tá? Não me insista para que te deixe. Porque de hoje em diante, onde fores tu, irei eu. Onde dormires tu, dormirei eu, e onde comeres também comerei eu, onde morreres, morrerei eu, e onde fores sepultada, também serei sepultada. Porque daqui para frente, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. E se outra coisa além da morte me separar de ti, que o Senhor me castigue. Dever dos filhos, lealdade aos seus pais até a morte. Lealdade aos pais até a morte. Outro dever dos filhos é a honra aos pais. Claro, o Senhor nos disse isso no Pentateuco: honra teu pai e tua mãe. E eu comecei aqui cantando, compus essa frase dessa música só para gravar essa live para vocês. Dever dos pais, dos filhos, honrar os pais. Não disse que tinha que honrar se o pai é um cara legal, se o pai falar, ou a mãe, não disse isso. Disse para honrar. E honra tem a ver com várias coisas. Várias coisas está ligado com honra. Tem a ver com homenagem, honra tem a ver com homenagem, tem a ver com obediência. Honra tem a ver com nobreza, tratar com cortesia, diplomacia e generosidade. Honra tem a ver com respeito. Honra tem a ver com amar. Honra. Isso é dever dos filhos. E por último, outro dever dos filhos é obedecer. Obedecer a Deus, obedecer a Bíblia, obedecer aos pais. Toda vez que os pais derem aos filhos, que sejam solteiros ou não, derem para eles uma direção e eles não quiserem obedecer, se a direção que os pais deu está fundamentada na palavra de Deus, os filhos que não obedecem não está desobedecendo aos pais, está desobedecendo a palavra de Deus. Seja esses filhos casados ou não. É que quando é solteiro, os filhos devem obedecer incondicionalmente e ponto. Quando é casado, ele não precisa obedecer incondicionalmente. Mas os pais dizem: faz tal coisa, e aqui está escrito a palavra de Deus. E eles falam: não estou a fim de obedecer. Não tem nenhum problema. Não está desobedecendo aos pais, está desobedecendo a palavra de Deus. Então, essa livezinha pequena de 20 ou 30 minutos para abençoar você e fazer decreto, para fazer oração sobre a sua vida, para declarar em nome do Senhor Jesus que cessa essa desgraça no meio da família que está me assistindo, cessa essa maldição no relacionamento entre pais e filhos e pais. E que me levanto aqui hoje, nessa segunda-feira, como apóstolo do Senhor na nação do Brasil e nas nações da terra, me levanto como apóstolo para tomar a autoridade apostólica do Senhor Jesus e declarar fim nessa desgraça, fim nesse relacionamento truncado, e agora em nome do Senhor, ambos caminharão para a honra e para a glória do Senhor, e a maldição acaba, e vergonha no arraial de Satanás em nome do Senhor. Vamos orar? Se você é um pai, ou se você é um filho, o pai e mãe eu estou falando, ou filhos e filhas que estão aí agora me assistindo, e estão enfrentando uma guerra violenta nesse relacionamento com pais e filhos, coloque a sua mão junto comigo. Vamos levantar um tempo de clamor aqui agora, vamos levantar na segunda-feira, essa oração do meio-dia, né? Vamos levantar com um clamor tremendo, e vamos levantar envergonhando, em nome do Senhor, a Satanás, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Levanta a tua voz comigo. Poderoso Deus, Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa hora louvar ao Senhor por esse dia. Eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, meu pai biológico, meus pais na lei, que são os meus sogros, meus pais espirituais.
louvar pela vida dos meus filhos biológicos, meu genro, minha nora, minha neta, e também te louvar pela vida dos meus filhos espirituais e ministeriais. A igreja da qual pastoreamos, Restauração Eterna, filhos espirituais, e meus filhos ministeriais pastoreando igrejas em outras localidades. E declaro em nome do Senhor, do louvor que eu quero dar ao Senhor por cada um deles. Também quero louvar, quero adorar o Senhor por cada um dos meus filhos e dos meus pais. Me colocar submisso ao Senhor, submisso à tua vontade. O que o Senhor quiser de mim, em relação aos meus pais, em relação aos meus filhos, para que o relacionamento seja saudável, seja abençoado. Senhor, eu estou aqui me submetendo, eu declaro a minha submissão. Confesso os meus pecados diante do Senhor, como filho e como pai também. Confesso os meus pecados, assim como fazia minha limitação, talvez meus pecados de desorganização, talvez o pecado da desonra, talvez o pecado da resistência ao perdão, talvez o pecado da deslealdade, o pecado da falta de sabedoria, ou do serviço mal feito. Peço perdão ao Senhor como pai, como filho e como pai. Em nome do Senhor Jesus, e declarando mais uma vez que o Senhor me ensine e nos ensine a sermos filhos. Porque se não aprendermos a sermos filhos, nós teremos dificuldades de sermos pais. Então que o Senhor nos ajude nisso, em nome do Senhor Jesus. Também nessa hora, Senhor, eu quero decretar. Eu quero decretar nessa hora. Eu decreto sobre os pais que o Senhor os levantará de forma poderosa. Que o Senhor os levantará de forma extraordinária, que no teu poderoso nome eles voltarão, Senhor, a cumprir os deveres dos pais, porque o cumprimento de deveres ativa direitos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que o cumprimento de deveres ativa os direitos. Em nome do Senhor, declaro para a tua honra, declaro para a tua glória e para o louvor do teu nome. Os pais cumprirão os seus deveres, independente ainda do comportamento dos filhos. Eles serão os protetores dos seus filhos. O Senhor usará os pais para proteger os filhos. O Senhor usará os pais para promover os seus filhos. O Senhor usará os pais para prover na vida dos filhos. O Senhor usará os pais para amar os filhos. O Senhor usará os pais para abençoar os filhos. O Senhor usará os pais para ministrá-los, circuncidá-los, para confrontar o caráter. E o Senhor usará os pais de forma poderosa para influenciar os filhos. Também quero decretar nessa hora, Pai, no teu poderoso e bendito nome, que os filhos cumprirão seus deveres com seus pais. Eles serão fiéis aos seus pais. Em nome do Senhor, eles serão influenciados pela voz dos seus pais. E não a voz de quem quer que seja. A voz que vai influenciar cada filho que está me assistindo é a voz dos seus pais, em nome do Senhor Jesus. Eles serão leais aos pais até a morte. A lealdade será um dever ênfase na vida de cada filho. Em nome do Senhor Jesus. Eles honrarão os seus pais. A honra será a ênfase para viver bem e para viver muito nessa terra. E eu declaro que assim será sobre cada um desses filhos. E eles obedecerão. Serão filhos que obedecerão seus pais. É no poderoso e bendito nome que eu declaro isso agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, declaro para quem está me assistindo, declaro sobre esse pai agora que está chorando aí na sua casa, declaro sobre a tua vida, em nome do Senhor, o teu quebrantamento, o teu arrependimento já vai começar a causar um efeito no reino do Espírito. Declaro sobre esse pai que está aí agora dizendo: Deus, essa palavra foi para mim, eu preciso me retratar com meus filhos, eu preciso retirar a palavra de desonra que foi dita, as palavras de ofensa. Declaro em nome do Senhor que Deus te visita aí agora, o Espírito Santo te alcança aí agora, em nome do Senhor. E declaro também sobre esse filho que está me assistindo, ou esses filhos que estão com problemas de relacionamento com seus pais. Já ministrei vários filhos com problemas de relacionamento com os pais, e a causa era desonra. Declaro sobre esses filhos que estão ouvindo essa palavra agora e dizendo: essa palavra é para mim, eu preciso de verdade acabar com essa maldição, eu preciso acabar essa desgraça. Declaro que agora mesmo, somente a tua postura de querer mudar essa situação, de querer acabar com isso, em nome do Senhor, declaro que já vai alterar a atmosfera
e que para a glória de Deus você vai fazer o que está no coração do Senhor, nos teus deveres de filhos, e Deus vai te honrar e te recompensar de forma muito poderosa. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, eu vejo agora coração de pais a filhos e coração de filhos a pais. Eu vejo a palavra profética se cumprindo. Deus tirando o coração do peito do pai e tirando o coração do peito do filho e juntando os dois corações, derretendo os dois corações e formando um só coração que vai pulsar dentro de dois peitos. Mas é um só coração, o mesmo pensar, a mesma visão, a mesma visão, a mesma missão, os mesmos valores. Eles caminharão de forma em unicidade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu vejo o Senhor fazendo cirurgia nos corações. Eu vejo o Espírito Santo agindo. Essa maldição chega ao fim hoje. Essa desgraça de relacionamento truncado chega ao fim hoje. Acaba hoje. E vocês vão voltar outra vez a beber na mesma xícara. Vão voltar outra vez a estar na mesma alegria. Vão voltar outra vez a andarem juntos, a participarem juntos, a ministrarem juntos. Vocês vão voltar de novo a dormir na mesma cama, quem sabe? Vocês vão voltar de novo a ter um relacionamento que o diabo vai ficar envergonhado. Satanás vai ter que engolir as palavras que falou a teu respeito, a respeito dos teus filhos, a respeito dos teus pais. Eu vejo em nome do Senhor uma ação do Espírito Santo. Deus começa a se mover. Esses pais que estão enfrentando guerras agora, filhos que não falavam com seus pais faz tempo, filhos que estavam evitando os seus pais faz tempo, eu declaro em nome do Senhor, teus filhos voltarão a se relacionar com você, teus filhos sentirão saudade de você, teus filhos quererão estar com você, teus filhos quererão estar recebendo a tua palavra de bênção, em nome do Senhor Jesus. Declaro também que aqueles pais que não falam com os filhos há muitos anos, você vai receber toque de Deus em nome do Senhor e teus pais vão voltar a falar com você. Esses dias eu ouvi falar de um pai que está vivendo longe dos filhos há 40 anos. 40 anos. E quero declarar em nome do Senhor, Deus fará diferente com a tua família. Essa maldição acaba hoje. Essa desgraça de relacionamento acaba hoje. O apostólico vem na tua casa trazendo caráter. Acaba hoje isso em nome do Senhor. E estou te declarando isso como apóstolo do Senhor, para a honra e para a glória do nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Quero abençoar a tua vida em nome do Senhor. Essa live bem curtinha, mas para deixar uma palavra de bênção aqui para o teu coração. Se essa palavra te abençoou, envie para outras pessoas, fale com outros, compartilhe com outros, porque quem sabe alguns pais e alguns filhos estão precisando dessa palavra. E concluo aqui a minha live dizendo uma coisa a você. Quando a Bíblia nos fala de pais, a Bíblia fala de 6 tipos de pais. Tá? Fala do Pai do céu. Tá? Esse Pai do céu é de onde se deriva toda a paternidade. É o Pai que está acima de todos os pais. O Pai do céu. A Bíblia também nos diz que esse Pai do céu tem bênção para todos os filhos. As bênçãos desse Pai dos filhos. As bênçãos desse Pai para os filhos. Do nosso Pai do céu para os filhos. Tem que passar por um canal. E o canal são os pais aqui na terra. Então Deus Pai tem muito para abençoar os filhos. Mas ele tem que usar o canal. Ele usa, número 1, os pais biológicos. Ele usa os padrastros. Número 2. Ele usa os pais na lei, que são os sogros. Número 3. Ele usa os pais espirituais. Número 4. Então são 5 tipos de pai. Deus, pai, pai biológico, os padrastros, os sogros e os pais espirituais. Bom, quando um filho entende esse princípio, ele fica dentro da paternidade. Ele não foge dela, ele caminha dentro da paternidade. E possivelmente vou tocar nisso na próxima semana. Ele fica dentro da paternidade. Porque se ele sai da paternidade, que é isso que o diabo quer, ele vai estar à deriva do ataque do diabo. Porque a Bíblia também diz que o 6º pai chama-se o pai da mentira. E nós sabemos quem é ele, que é o diabo. Todo filho que sai, ou todo filho que está com relacionamento truncado com Deus ou com seus pais aqui na terra, está à deriva do ataque. Quero declarar em nome do Senhor, seja sábio, seja esperto, use de sabedoria e pais e filhos voltem de novo a caminhar feliz. Dizer ao pai, dizer aos pais, me abençoa, não é coisa de nordestino, é coisa da Bíblia. Pai, me abençoa. E os pais dizer, eu te abençoo, também não é coisa de nordestino, é coisa da Bíblia. Quero abençoar a cada um que esteve aqui nessa live, em nome do Senhor, e
Estou à disposição para servi-los no meu privado, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima semana, querendo Deus. Paz do Senhor.